Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos num novo mês agora, o mês de abril já terminou no sábado, na sexta-feira, né? No sábado nós começamos um novo mês, sábado foi dia 1º, domingo foi dia 2 e hoje é dia 3 de maio, olha lá. De 2021 e hoje é segunda-feira, ok? Olha lá, nós mudamos então o mês de maio o mês de abril era o mês 4, agora o mês de maio é o mês número 5, certo? Então, a nossa data agora vai ficar diferente. Então, hoje, olha lá, hoje é dia 3, não é mais do mês 4, é do mês 5 de 2021, ok? Essa é a data de hoje. Para começar hoje, pessoal, nós vamos começar com o EMAI Ler e Escrever, o livro novo que vocês receberam, porque o anterior nós já finalizamos, né? Então, vocês vão pegar o EMAI novo e vão abrir lá na página 65. Olha lá, 65, ok? Então, vamos começar aqui. Sequência 25. Cálculos, relógios, caixas e calendários. Atividade 25.1. Eliane e seu irmão Clóvis estão usando uma calculadora para conferir os resultados de algumas situações. Ajude-os a encontrar os resultados com o auxílio de uma calculadora. Então, vocês podem usar agora para resolver essas operações aqui a calculadora. Se você não tiver uma calculadora que seja só calculadora, você pode usar a do seu celular, do celular que você está usando, tá bom? No computador também tem uma calculadora para usar, certo? Então, é para vocês compreenderem como se faz o uso da calculadora. Então, olha lá, 6 mais 10 igual a quanto? Você vai digitar lá na calculadora, 6, clica no mais, depois clica o número 10 e o sinal de igual. Ela vai te dar o resultado. O resultado será 16. Agora aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa, você vai teclar lá 12, o sinal de mais, 10 e o sinal de igual. 12 mais 10 é igual a quanto? 22. Esses cálculos você consegue realizar de cabeça. Na verdade, você não precisa da calculadora. A calculadora aí é apenas para você entender como é que ela funciona, como é que nós usamos uma calculadora para realizar continhas. Neste caso, nós já vimos anteriormente, percebam que todos eles, ó, é mais 10, mais 10, mais 10, né? Então, a gente já viu que quando é mais 10, a gente acrescenta 1 na dezena e mantém a unidade com o mesmo número. Então, como assim? Se aqui era o 12 e eu fiz mais 10, eu mantive a minha unidade, ó, ela continua a mesma, e na dezena eu só fiz 1 mais 1, que é 2. Então, esses são cálculos que vocês conseguem fazer de cabeça, mas usem a calculadora para aprender, tá bom? Letra A. Observando os resultados, o que você pode comentar? Então, foi isso que a professora acabou de falar, pessoal. Quando a gente soma mais 10, a gente aumenta apenas um número na dezena, certo? Então, escrevam com as palavras de vocês essa explicação. Número 2. Agora, por meio de cálculo mental, use essa estratégia que eu falei para vocês. Mantenha o número da unidade e acrescenta um só na dezena. Usando cálculo mental, então só de cabeça, hein? Obtenha o resultado de cada operação e para verificar se acertou, utilize a calculadora. 38 mais 10, 51 mais 10, 66 mais 10. Faz de cabeça, depois faz na calculadora para ver se deu certo. Na página seguinte, atividade 25.2. Número 1. Júlio acompanha no domingo alguns jogos na televisão. Anote no relógio o horário de início de cada jogo. Então, aqui, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre horário, sobre horas, sobre medida de tempo. A gente já viu medida de comprimento, que é centímetros e metros, nós já aprendemos esse. Medidas de capacidade,
que são litros e mililitros. E hoje nós vamos ver medida de tempo. Como que a gente mede o tempo? A gente mede o tempo em horas, minutos e segundos, certo? Então, olha lá, a gente mede o tempo em horas. Vamos escrever aqui. Horas, minutos e segundos. Certo? Hoje nós vamos observar apenas o relógio digital. O que é o relógio digital? É aquele relógio que nos mostra a hora exata. Não é aquele relógio de ponteiros. O relógio de ponteiros, ele se chama analógico. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Hoje nós vamos falar do relógio digital, certo? Então, horas é a medida que nós usamos para tempos maiores. Minutos para tempos menores que horas e segundos para tempo ainda menores que os minutos, certo? Agora uma informação importante, olha só. 1 hora, eu vou colocar só o H de hora, é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E os segundos, 1 segundo é igual a 60 milésimos de segundo, mas nós não vamos usar essa informação, ok? Então, isso aqui nós não podemos esquecer, principalmente esta informação, que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu disser assim, eu fiquei 1 hora esperando na fila, mas minha irmã ficou 60 minutos. Quem ficou mais tempo esperando? As duas ficaram o mesmo tempo esperando, porque 1 hora é igual a 60 minutos. Se eu fiquei 1 hora e ela ficou 60 minutos, ficamos o mesmo tempo, certo? Ficamos tempos iguais. Outra informação importante, quando nós vamos registrar o tempo, marcar as horas, nós usamos da seguinte forma. Observe o relógio aqui do meu celular, ó, tá pequenininho, mas dá para ver o horário, ó. 8 horas e 44 minutos. Como eu sei que é 8 horas e 44 minutos? Porque esses dois números que aparecem antes dos dois pontos são as horas. O que aparece depois são os minutos. Então, se está assim no meu relógio, eu leio 8 horas e 44 minutos. Então, o que está antes, o que vem primeiro, são as horas. E depois dos dois pontos, são os minutos, certo? Isso também não podemos esquecer. É assim que fazemos a leitura desses números quando estamos nos referindo a horas, ok? Então, agora vamos ler aqui, né, as questões, vamos respondendo juntos. Essa daqui, da 25.2. Júlio acompanha no domingo alguns jogos na televisão. Anote no relógio o horário de início de cada jogo. O jogo de vôlei começa às 10 horas. Aqui não tem minutos, só está me dizendo horas, ó. 10 horas, então eu vou colocar o valor das horas, 10. E agora, o que eu coloco? Eu coloco os dois pontos para separar a hora do minuto. Tá dizendo algum minuto aqui? Não, então é 10 horas em ponto. Não é nem 1 minuto, não é nem 1 minuto a mais do que as 10 horas. Então, eu coloco aqui no minuto 00. É assim que eu registro o horário 10 horas, ok? O segundo quadrinho nos diz assim: o jogo de tênis às 8 horas e 30 minutos. Então, o jogo que ele assiste na TV começa às 8 horas e 30 minutos. Então, como eu vou registrar? Eu vou registrar 8 horas, é o primeiro número. 2 pontos para separar a hora do minuto. Quantos minutos? 30 minutos. E aí, eu coloco aqui o 30. 8 e 30. Ou 8 e meia. Quando a gente fala 30 minutos é igual
a meia hora. Essa também é uma informação importante, ok? 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Por quê? Porque a gente não viu lá que 1 hora era igual a 60 minutos? Quanto é a metade de 30? De 60, desculpa. Se eu pegar 60 e dividir por 2, ó, a gente vai aprender essa conta também daqui uns dias, hein? Nós vamos ter 30. Isso quer dizer que a metade de 60 é 30. Então, meia hora é igual a 30 minutos, ok? Vamos ver o próximo. O jogo de futebol começa, olha lá, às 16 horas. 16 horas. Como que eu vou colocar? Eu não tenho minutos. Então, eu coloco 16, 2 pontos, 00, porque eu não tenho minutos, ok? E o jogo de handball às 21 horas. Não tenho minutos também, então 21 horas, ok? Todo mundo entendeu? Se tiver alguma dúvida, já me pergunta hoje mesmo, tá bom? Pra gente ir tirando as dúvidas dia por dia. Número 2. Juliana gosta de assistir jogos de futebol com seu pai. Relacione as informações apresentadas nas duas colunas. Então, todo mundo já assistiu um jogo de futebol, não é mesmo? Um jogo de futebol, ele tem a duração do jogo inteiro, o horário que o jogo termina, até o final, quando, pronto, acabou, desligou a televisão. Mas, o jogo de futebol, ele é dividido. Ele tem o primeiro tempo, um intervalo, e tem o segundo tempo. É assim que é dividido o tempo no jogo de futebol. Então, aqui nós temos que relacionar os tempos, a duração de cada um desses tempos aqui, com o que está marcado aqui do lado. Então, vamos ver. A duração de um tempo do jogo. A duração de um tempo do jogo. Cada tempo do jogo, primeiro tempo, ele tem duração de 45 minutos. Então, a gente vai ligar lá no 45 minutos, certo? Então, os jogadores jogaram o primeiro tempo, jogaram por 45 minutos. Aí, eles têm um intervalo para beber água, se recuperar. Esse intervalo é de 15 minutos. Onde está marcado 15 minutos? Aqui, né? Então, intervalo do jogo, 15 minutos. E, por último, a soma dos dois tempos do jogo. Só sobrou 90, mas vamos conferir? Se o primeiro tempo tem 45 minutos, o segundo tempo também tem 45 minutos, eles são iguais. Aí, a gente soma os dois. 5 mais 5, 10. O 0 fica e o 1 sobe. 1 mais 4, 5 mais 4, 9. Então, a soma dos dois tempos do jogo é de 90 minutos. Agora, na página seguinte, a página número 67, vamos lá, nós continuaremos falando um pouquinho sobre as horas. Escreva por extenso a hora mostrada em cada relógio e desenhe de acordo com a legenda. Olha a legenda. A legenda tem uma lua, um sol parcial, tá vendo que ele tá um pouquinho escondido? E um sol inteiro, completo. Então, aqui, vocês vão escrever como é que nós lemos essa hora e vão desenhar aqui a lua, o sol parcial ou o sol completo, de acordo com o horário do dia. O nosso dia começa às 0 horas e 0 minutos. Isso é meia-noite. A gente pode ler isso como meia-noite, ok? 0 horas e 0 minutos começa um novo dia. E ele vai até às 23 horas e 59 minutos. Porque quando passar mais um minuto aqui, ó, vai mudar para 60 e aí muda aqui para 24. E que será 0 horas de novo. E daí dá início novamente a um novo dia. Vamos fazer junto esse daqui agora. Então, como lemos esse horário? Percebam que o número que está na frente representa
as horas. E o número que está depois dos 2 pontos representam os minutos. Não tem minutos, então a gente não precisa falar na hora de falar ou na hora de escrever, certo? Então, olha só. Neste caso, quando a gente olhar no relógio e estiver marcando assim, nós falamos 6 horas. Muito bem. E aqui na frente, qual a legenda que nós vamos colocar? A lua, o sol parcial ou o sol completo? Antes da gente fazer o desenho, é importante a gente entender que as horas, elas começam, como eu disse para vocês, lá à meia-noite, né? À meia-noite está noite, né? É bem na metade da noite. E as horas vão passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E assim ela vai até chegar nas 24 horas, porque o dia tem 24 horas, ok? Que é meia-noite de novo, ok? Então, olha só, 23h59 muda para 00 de novo. Você nunca vai ver o relógio marcando o número 24, porque quando der 23 horas e 59 minutos, quando mudar mais um minuto aqui, ele começa tudo de novo aqui, certo? Entenderam? Então, o dia, ele tem 24 horas. Se ele começa aqui na meia-noite e está escuro, espera só um pouquinho, vamos colocar aqui. Está escuro, então tem uma luinha, a gente tá dormindo. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, isso aqui tudo, ó, é madrugada. Ainda está escuro. Às 5 horas está começando a aparecer, dependendo da época do ano que nós estamos, tá começando a aparecer o sol. Então, tá aquele sol parcial, né? A mesma coisa aqui, entre 5 e 6 horas é o horário que o sol está começando a aparecer. Então, sol parcial. A partir das 7 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até as 18 horas, aproximadamente, o sol está completo. A partir das 18, 19, por aí, o sol já começa a ficar parcial, a gente já não enxerga ele totalmente, já tá começando a anoitecer, é o finalzinho da tarde. Depois das 19, 20, 21, 22, 23, é noite, novamente, e aí recomeça aqui, ok? Então, aqui nas 6 horas, como nós vimos aqui, é o horário que está começando a amanhecer, então nós vamos desenhar um sol parcial aqui, ok? Ele está começando a aparecer. Então, é esse sol que nós vamos desenhar aí. A próxima hora que nós vamos ler, olha lá. 12 horas. 12 horas, ó, não tem nenhum minuto aqui também. Também pode ser lido como meio-dia, porque 12 horas é a metade do dia, meio-dia. Mas aqui nós vamos escrever 12 horas, ok? Então, 12 horas, ok? Então, como eu disse, é meio-dia, é a metade do dia. Como será que o sol está nesse momento? O sol está completo, né? Na verdade, esse é um dos horários do sol mais quente, ele está bem em cima. Se a gente olhar ao meio-dia para o céu, ele vai estar bem em cima da nossa cabeça. É claro, pessoal, que essa legenda que nós estamos usando do sol, da lua e do sol completo e do sol parcial é num dia ensolarado, né? Se for um dia nublado, fica mais difícil da gente olhar, porque daí tem as nuvens encobrindo o sol, o dia fica sempre mais escurinho, tá certo? Então, estamos considerando um dia ensolarado.
As horas não mudam, nem a posição do sol, mas as nuvens encobrem o sol e que dificulta a gente visualizá-lo. O próximo horário, olha, como que vocês acham que vai ficar? Então, primeiro a gente lê a hora e depois a gente lê o minuto. Que número é esse aqui, ó? 17. Então, a gente fala 17 horas e quantos minutos? 15 minutos, ok? Dezessete horas. O meu não vai caber tudo numa linha só, porque eu estou fazendo a letra maior para vocês conseguirem enxergar, tá? E 15 minutos. Então, é assim que nós lemos a hora aqui, certo? Vamos dar uma olhada no relógio da professora de novo, ó. 9 horas e 21 minutos, ok? 17 horas e 15 minutos, o sol está como? Nós já vimos que a partir das 18 que ele começa a se esconder. Aqui ainda está no 15. Não, desculpa, no 17. Então, ele ainda está o sol completo, nesse horário. Está se aproximando do horário do pôr do sol. O próximo horário, ó, 6 horas e 25 minutos. Então, a gente vai escrever 6 horas e 25 minutos, ok? 6 horas e 25 minutos, certo? Nesse horário de 6 horas e 25 minutos, ó, 6 horas e 25 minutos tá passando para cá, mas o sol ainda está nascendo, né? Ele tá aparecendo, ainda é o nascer do sol. Então, nós vamos colocar ali o sol parcial. Tem alguns períodos do ano que o sol acaba aparecendo um pouquinho antes, e alguns períodos que ele aparece um pouquinho depois. Então, essa legenda, ela é aproximada, ok, pessoal? E por último, nós temos esse horário aqui, olha lá. Como que a gente escreveria esse horário? Quantas horas tem aqui? 0. 0 horas e 1 minuto. Nós podemos escrever de duas formas: 0 horas e 1 minuto, ou meia-noite e 1. Então, vamos aqui. 0 hora e 1 minuto. Opa. Ficou escondidinha a perninha do U aqui. 0 hora e 1 minuto. Vou escrever de novo aqui. Minuto. 0 hora e 1 minuto. Ou, se você quiser também, você pode colocar meia-noite e 1 minuto. Ó, aqui tem um hífen, viu, pessoal? Não pode esquecer. Tinha esquecido de colocar. Meia-noite e 1 minuto. E neste caso, a legenda aqui será a lua, ok? Eu tenho que apagar esse aqui pra gente continuar fazendo a tabela mais abaixo, tá bom? Olha lá. Como que a gente lê esse número aqui? Tentem fazer a leitura aí. Lemos 2 horas e 15 minutos. Então, olha lá. 2 horas e 15 minutos, ok? Essa 2 horas aqui, se a gente for lembrar lá da anotação que eu tinha feito, meia-noite, 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, 3 horas da madrugada, tá aqui nesse horário aqui, 2h15. Então, ainda está noite. Então, a legenda que nós usaremos é a lua, certo? 15 horas e 30 minutos. Então, vamos anotar ali. 15
horas e 30 minutos. Ok? E esse horário é o meio da tarde. A gente já viu lá anteriormente que às 12 horas era na metade do dia, né? Meio-dia. Então, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas é o meio da tarde. Então, como está no meio da tarde? Está o sol completo. Ok? Agora, vocês vão pegar a folhinha com a atividade número 42, certo? Vocês já conhecem as notas que compõem o nosso dinheiro, né? As cédulas que compõem o nosso dinheiro. A gente usa o dinheiro para pagar o que a gente compra, para pagar um serviço. Então, é uma forma de pagamento, ok? O nosso dinheiro é composto por cédulas, que são as notas de papel, e por moedas, que são as de metal. Todos são dinheiro, ok? Cada uma delas tem um valor diferente, ok? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as cédulas e a moeda somente de R$1. As outras nós vamos ver outros dias. Vamos calcular e registrar o valor em dinheiro que cada criança possui. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão calcular, ó, essa aqui é a Camila e esse aqui é o dinheiro que ela possui. Vocês vão somar. Se conseguir fazer de cabeça a continha, ok. Senão, você pode montar a sua continha do lado de cada um aqui, ó. Então, aqui do lado da Camila, eu faço a continha dela. Vamos lá, quer ver? A Camila possui uma nota de R$10, então, vou colocar o 10 aqui, ó. Uma nota de R$20. Uma nota de 2, uma nota de 5, e mais uma nota de 2, e uma moeda de 1. Eu tenho que somar tudo isso para descobrir quanto que Camila tem, certo? Então, começo lá pelas unidades. 0 mais 0, 0, mais 2, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. Mais 1, 10. Então, o 0 fica aqui. E o 1 sobe. Agora, eu vou somar as dezenas. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, quanto Camila tem? R$40. Eu poderia ter feito de cabeça da seguinte forma, ó. 20 mais 10, 30. Com 5, 35. 36, 37, 38, 39, 40. Ok? Deu o mesmo resultado. Percebam que aqui na hora de registrar, tem um espaço na frente e um espaço depois da vírgula. Depois da vírgula, são os centavos, a gente coloca centavos. Antes da vírgula, a gente coloca os reais. São inteiros, ok? São números inteiros. Nós não vamos usar os centavos por enquanto, então sempre vai ser 0, 0, certo? Então, se ela tem R$40, eu vou completar assim, ó. 40, e eu coloco 0, 0 depois, que é R$40. Tem a vírgula separando aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, mas olhem aí no papel de vocês que é R$40. A gente não lê 4.000 aqui nesse número, certo, pessoal? Porque tem uma vírgula separando. Então, a gente lê somente o número que está na frente, ó. R$40. Não tem nada de centavo, R$40. Se tivesse um número aqui, como que ficaria? Então, por exemplo, se fosse 40,70. Esse número se chamaria 4.070? Não, não se chamaria porque tem uma vírgula separando aqui, ó. Se chamaria R$40,70, ok? Nos nossos probleminhas de hoje, nós não teremos os centavos. Vai ser sempre 0, 0 no final. Sempre vai ser um valor inteiro, um valor completo, certo? Vamos fazer o cálculo do Felipe aqui comigo, ó. Depois dos outros, vocês vão fazer sozinhos. Então, quantos reais que Felipe possui? Ele tem uma nota de 10, uma nota de 5. Ó, não pode esquecer que a gente tem que usar sempre unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena, certo? No caso do 5, ele não tem dezena, então, ele fica só com a casinha unidade embaixo de unidade, certo? O 2 é a mesma coisa, ó.
Tenho 2 aqui, mais um 2 aqui, mais um 2 aqui, 1 e 1. 1 e 1. Vou somar tudo isso. Então, vou somar as unidades primeiro. 0 mais 5, 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 1, 12, mais 1, 13. Coloco 3 aqui e 1 sobe lá na dezena. 1 mais 1, 2. Então, quantos reais o Felipe tem? 23 reais. 0, 0 depois da vírgula. Ok? Então, aí vocês resolvam as demais somas de dinheirinho aí. Tem da Joana, da Marina, do Henrique, da Manuela, do Gabriel e do José. Depois que vocês somaram o dinheiro de cada criança, aí, qual das crianças possui mais dinheiro? Aí você coloca o nome da criança que possui mais dinheiro aqui. Na página de trás, né, na folhinha atrás dessa que vocês estão usando, atrás da 42, nós temos um gênero textual. Um gênero textual que é receita. Esse é um tipo de texto também, é outro gênero textual, é a receita. É um texto que tem um formato específico e uma função específica. Vamos descobrir? Olha lá o formato. Toda receita começa com um título, que é o nome daquilo que você vai fazer. Aqui nós temos a receita de pão de queijo. E a receita, ela é dividida assim, ó. Na primeira parte, a gente tem ingredientes e na segunda parte a gente tem modo de preparo. Então, nos ingredientes, fica descrito quanto que você vai usar de cada ingrediente. Então, 2,5 xícaras de polvilho doce, 1,5 xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, 3/4 da xícara de óleo, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos, 1 colher de chá de sal. Aqui a gente sabe o que a gente vai usar e a quantidade de cada um que a gente tem que colocar, certo? No modo de preparo, nós vamos ver como usar esses ingredientes na receita. Então, vai explicar: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada, untada por 20 minutos. Então, no modo de fazer, você fica sabendo como que é o passo a passo de como realizar a sua receita para ela dar certo, certo? Então, vamos lá. Interpretação de texto. Agora, a gente vai responder algumas questões sobre esse texto que nós lemos, que é a receita, ok? Essa receita serve para... Para que serve a receita? Para orientar o preparo de alimentos, para indicar quais remédios um paciente deve tomar, ou para mostrar como se monta um brinquedo? Gente, muito fácil, né? Serve para orientar o preparo de um alimento. Toda receita serve para orientar o preparo daquele alimento, certo? Quais são as partes em que a nossa receita está dividida? A gente viu lá em cima. Início, meio e fim. Título, ingredientes e modo de preparo. Título, conteúdo e autor. Anotem aí. Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? O que é eletrodoméstico? Eletrodomésticos são os aparelhos eletrônicos usados na cozinha. Então, por exemplo, batedeira, liquidificador, fritadeira, esses são eletrodomésticos, certo? Então, quais que são utilizados na receita? Volta lá a ler e você vai descobrir qual é. Essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique a sua resposta. Você acha que sim ou você acha que não? E coloca por que você acha aí. Número 5. Para que os números são utilizados em uma receita? Nós vimos que tem números aqui, ó, nos ingredientes. Para que eles servem? O que aconteceria se uma receita não apresentasse o número? Então, você vai colocar aqui quais são as seus palpites a respeito disso. Ainda junto com a folhinha número 42, nós temos uma pequena revisão de ciências. Então, vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos, certo? Complete o quadro abaixo. Este quadro aqui, ó, você vai completar todos os itens dele. O primeiro nós vamos fazer junto para vocês saberem como que é que vocês vão organizar o quadro de vocês, certo?
Aqui nós temos, precisaremos das seguintes informações: o nome de um animal, o ambiente em que ele vive, qual é o ambiente? Aquático ou terrestre. A cobertura da pele, então, o que ele tem sobre o corpo dele, do que é coberto. Locomoção, como ele se locomove? Rastejando, nadando, saltando. Órgãos de respiração, respira por brânquias ou por pulmão? E o tipo de alimentação. Vamos lembrar o tipo de alimentação? Carnívoros. Eu acho que esse daqui todo mundo lembra. Carnívoros. Eles se alimentam de carne. Ou seja, se alimentam de outros animais, certo? Carnívoros, carne. Nós temos também o herbívoro. Olha lá. Herbívoro. Herbívoro, certo? Os herbívoros, eles se alimentam apenas de plantas. Vou escrever aqui para cima, senão vai caber. Somente de plantas. Eles não comem carne. E existem também os onívoros. Esse aqui eu acho que é o que a maioria esquece. Onívoros. Onívoros. Eles se alimentam de plantas e de carnes de outros animais. Ok? Então, aí, no tipo de alimentação, vocês vão escrever se é carnívoro, herbívoro ou se é onívoro. Para completar esse quadro aqui, será preciso fazer uma pesquisa, ok? Você não pode colocar assim, eu acho que a pele dele tem pena, eu acho que ele se alimenta só de carne. Precisa pesquisar, ok? As informações têm que estar corretas. Eu vou colocar o primeiro animal que nós vamos fazer juntas. Então, eu vou escolher o coelho. Coelho. Em que ambiente ele vive? Terrestre. Cobertura da pele. O que ele tem sobre a pele? Penas, pelos. Ele tem carapaça ou ele tem escamas? Ele tem pelos, né? Locomoção. Como ele se locomove? Ele se locomove saltando e andando. Órgãos de respiração. Ele respira pelo pulmão. Tipo de alimentação. O coelho é onívoro. Ele se alimenta de carnes e de plantas. Ok? E aí, vocês vão pesquisar mais 1, 2, 3, 4, 5 animais para completar o quadro. Nós já vimos também animais vertebrados e invertebrados. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Invertebrados são aqueles que não possuem colunas vertebrais. E os vertebrados, que são os que têm coluna vertebral, eles são divididos em 5 grupos. Vocês se lembram? Nós já estudamos todos eles. Eles se dividem no grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Mamíferos, ok? Os peixes, pessoal, olha lá, são animais aquáticos. Eles vivem na água. Tem nadadeiras que ajudam na natação. A maioria deles tem o corpo coberto por escamas. Essas são algumas das principais características dos peixes. Os anfíbios podem viver na água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Então, ele vive em 2 ambientes, na água e na terra.
Lembrando que tem que ser na água doce, não pode ser na água do mar, que é água salgada. Eles possuem a pele fria e úmida, e a maioria tem pernas quando adultos. Eles podem nadar, saltar, rastejar ou subir em árvores. Os répteis também podem viver tanto na água quanto na terra, só que eles podem viver na água doce ou salgada, diferente dos anfíbios. E também podem viver na terra. Eles têm o corpo coberto de escamas e a pele é grossa e seca. Alguns rastejam, como por exemplo as cobras, outros caminham rente ao chão, como o lagarto, o jacaré, e outros nadam, como a tartaruga marinha, por exemplo. As aves. O grupo das aves tem como característica principal o corpo ser coberto por penas, além de ter pernas e asas. E também todas as aves botam ovos, ok? E vivem em ambiente terrestre. E a maioria pode voar. E por último, o grupo dos mamíferos é o grupo dos animais que, quando nascem, mamam. Eles se alimentam do leite produzido pela mãe, ok? Então, são mamíferos. Tem o corpo coberto de pelos. E os filhotes dos mamíferos nascem sempre da barriga da mãe. Essas são algumas das principais características de cada grupo dos vertebrados, para vocês relembrarem um pouquinho, tá? Então, aqui a gente tem um diagrama, um caça-palavras. Vocês vão encontrar 3 animais vertebrados, um réptil, uma ave e um mamífero, certo? E para finalizar, aqui no quadro abaixo, vocês vão escrever o nome de 5 animais vertebrados e 5 animais invertebrados, ok? Nós encerramos por hoje. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau!